Gente, hoje eu vim de tarde. Deus me perdoe. Hoje de manhã eu comecei a limpar aqui. E aí eu fui pro brechó e chegou uma pessoa no brechó, começou a conversar comigo. E o tempo passou, quando eu fui ver, eu tinha que tomar banho às pressas para me arrumar para ir pro brechó, para fazer propaganda, né? Eu acho que Deus hoje vai mandar uma chuva para nós. Graças a Deus que ontem estava fazendo calor. Até demos uma voltinha com a mãe na rua, porque ela estava sentindo muito calor. Apesar de que a mãe, por mais que ela tenha Alzheimer, ela gosta muito de andar, sabe? Nós lemos ontem capítulo 19, que foi bastante interessante, né? Nós temos que tirar um momento para Deus. E este é o momento que nós estamos aqui. Eu tô com a Bíblia aqui, gente, ó. Essa aqui é católica e essa daqui evangélica, tá? Vamos aqui. Nós estamos no 5º livro, que é 1, 2, 3, 4, 5. 5, número 5 é o 5º livro do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento, Luciana? Você pega a Bíblia que você tem aí. O Antigo Testamento é o primeiro. Você não vai ler um livro e vai entender o livro se você começar pelo meio ou pelo final. Você tem que ler do começo. Então você abre a capa, aí você vai começando a ler. É isso que nós estamos fazendo e é assim que deve ser feito. Por gentileza, se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia, eu vou agradecer muito de coração, porque aí você vai acompanhando junto comigo para nós entendermos mais de Deus, o mover de Deus, como Deus é, porque Deus não muda, Deus é o mesmo, entendeu? Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Então eu sempre trago aqui outras Bíblias de outras religiões para provar que são as mesmas palavras que estão escritas. Podem ter adjetivos diferentes, mas os significados são os mesmos. E vamos ver se Deus assim, como é o agir de Deus, como Deus pensa, né? Como Deus age. E Deus tirou o povo de Israel, que é o povo de Jacó, que era o escravo lá no Egito. José estava lá no Egito, filho de Jacó. E na época que deu muita fome, né? Que Deus mandou muita fome, muito tempo, de 7 anos de fartura, 7 anos de fome, José estava lá preso no Egito, porque os irmãos dele tinham inveja de José, porque José contava os sonhos que ele tinha para eles, e José também era mais amado pelo pai. Ele era um filho que o pai dele amava mais ele, que era Jacó, amava muito José. Aí os irmãos dele ficaram com raiva dele, com inveja, quiseram matá-lo. Mas um dos irmãos falou assim, mata não. Aí eles venderam ele como escravo para o Egito, sendo que ele tinha família, né? Ele não precisava ser escravo, mas foi vendido. José sofreu muito, mas Deus estava com ele, deixou ele sofrer, permitiu ele sofrer, e ele continuou ali fiel a Deus. Até que em algum momento Deus exaltou José, porque mesmo no sofrimento, ele não abandonou a palavra de Deus, ele não abandonou os conceitos, os mandamentos de Deus, ele não abandonou, ele, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, porque muitas vezes nós fazemos de coisas materiais, de pessoas, Deus da gente. Tem muitas pessoas que fazem o patrão de um Deus, ou também fazem da casa, do carro, do cabelo, alguma coisa de um Deus, de tanto que cuida, e não tira um tempo para Deus. Então eu vou ler devagar. Se você puder me acompanhar, por gentileza, eu vou ficar muito agradecida, eu gosto. Se não puder, quando você estiver arrumando o seu banheiro, a sua casa, fazendo comida, olha que coisa boa, quando você estiver fazendo comida, você escutar a palavra de Deus, você conhecer mais de Deus, não de uma forma gritando, não de uma forma, não, de uma forma mais sadia, de uma compreensão, né? Nós queremos compreender mais o que Deus faz com os outros e que Ele é capaz de fazer e o poder que Ele tem de fazer o que Ele quiser. Então vamos aqui, capítulo 20, que é o 5º livro do Antigo Testamento, Deuteronômio. 1, 2, 3, 4, 5 é o 5º.
Deuteronômio é o nome do livro. Antigo Testamento que começa a Bíblia. Capítulo 20, versículo 1. Se você, ele está falando você não, tá, meu bem? Maria, João, Joaquina, José, Andressa, não está falando com você não, está falando com o povo de Israel. Moisés estava conversando com o povo de Israel, tá bom? Moisés está falando com o povo de Israel, não está falando nem comigo, nem com você. Nós não somos israelitas, nós não estávamos lá naquele tempo lá, aonde o povo de Jacó, que era o povo, né? Deus trocou o nome dele para Israel, escravos no Egito. Nós não somos descendentes do povo que Deus escolheu para exaltar e glorificar ele, porque ele é o único Deus que tem mais poder, que tem muito poder de acabar com todos os outros deuses que outras pessoas possam vir a cultuar. Então vamos aí, capítulo 1, versículo 1. Se você, não é você não que está me escutando não, é o povo de Israel, for à guerra contra os seus inimigos e e você começar a perceber que os cavalos, os carros de guerra e as tropas dos seus inimigos são mais numerosos do que os seus, povo de Israel. Não tenha medo dos seus inimigos, povo de Israel, pois Jeová, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, está com você. Ele está falando para mim? Não. Para você, Andressa? Não está. Para você, Luciana? Não está. Está falando com o povo de Israel, israelita, que é o povo que Deus escolheu para ser o povo dele, ele descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Versículo 2. Quando vocês, povo israelita, eu estou falando israelitas, aqui fala vocês, não fala israelita, para vocês perceberem que não é para nós. Eles estavam falando naquela época, para aquele povo. O seu bisavô, alguém falou alguma coisa com ele, mas falou para o seu bisavô, não falou para você. Entendeu? Então, versículo 2. Quando vocês estiverem para entrar em batalha, que é guerra, o sacerdote deve se aproximar e falar ao povo. Os sacerdotes, Deus tinha colocado como sacerdote os povos de Levi, que era também povo descendente de Israel, de Jacó, os levitas. Versículo 3, o sacerdote. O que o sacerdote fazia? O sacerdote cuidava do tabernáculo de Deus, mas ele não tinha herança, não tinha herança nenhuma. A graça de Deus já bastava para eles. Versículo 3. Então, o sacerdote deve se aproximar e falar ao povo. O sacerdote deve dizer ao povo que vai para a guerra: ouça, ó Israel, vocês estão para entrar em batalha contra os seus inimigos. Não desanimem. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, nem tremam por causa dos seus inimigos. Versículo 4. Pois Jeová, o seu Deus, está marchando com vocês para lutar por vocês contra os seus inimigos e salvá-los. Ele está falando que vai me salvar? Ele está falando que vai salvar a Luciana? Ele está falando que vai salvar que está marchando junto comigo, Luciana? Não. Ele está falando para o povo de Israel. Você não é israelita, você não é o povo de Israel. Você não estava naquela época lá. Então não é para você. Versículo 5. Os oficiais também devem dizer ao povo israelita: quem construiu uma casa nova e não a inaugurou, hein? Estou perguntando aí. Quem aí vocês, israelitas, que construiu uma casa nova e não inaugurou? Retorne à sua casa, senão poderá morrer na batalha e outro homem vai ficar com a sua casa e vai inaugurar a sua casa. Gente, eu acabei de falar negócio de herança agora mesmo, mas não é para nós, estava falando para o povo de Israel. Então, no versículo 5, algo muito especial, que é: os oficiais também devem dizer ao povo de Israel: quem construiu uma casa nova aí e não inaugurou, não entrou nela para morar? Retorne à sua casa, vai morar nela. Se você não morar,
você poderá morrer na batalha e outro homem vai inaugurar sua casa, vai morar na sua casa outro homem. Versículo 6. E quem plantou um vinhedo e ainda não acolheu os seus frutos, gente, por que vocês plantaram o vinhedo e não colheu os frutos? Retorne à sua casa, senão poderá morrer na batalha e outro homem colherá os seus frutos. Versículo 7. E quem aí de vocês, povo de Israel, ficou noivo de uma mulher e ainda não se casou com ela, hein? Você ficou noivo e não casou com ela ainda, por quê, povo de Israel? Faz o seguinte, retorne à sua casa, senão poderá você morrer na batalha e outro homem se casar com a sua noiva. Versículo 8. Os oficiais também devem perguntar ao povo de Israel. Povo de Israel, quem está com medo, hein? Quem está com medo? Hein, povo de Israel? Versículo 8. Os oficiais também devem perguntar ao povo de Israel. Quem está com medo? Quem que está desanimado aí, hein? Retorne à sua casa para que não deixe seus irmãos desanimados, assim como ele, hein? Versículo 9. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo, devem designar os chefes dos exércitos para liderar o povo de Israel. Versículo 10. Se você se aproximar de uma cidade para lutar contra essa cidade, o povo dessa cidade deve lhe anunciar termos de paz. Deve lhe anunciar termos de paz. Versículo 11. Se ela, o povo dessa cidade, lhe der uma resposta pacífica, o que é pacífica? De paz, e abrir os portões da cidade para você, todo o povo encontrado ali se tornará seu para trabalhos forçados como escravos, e eles o servirão. Versículo 11. Se as pessoas dessa cidade abrir, uma resposta de paz, pacífica, e abrir os portões para você, povo de Israel, todo o povo encontrado naquela cidade ali se tornará seu para trabalhos forçados, escravos, e eles o servirão. Versículo 12. No entanto, se o povo daquela cidade se recusar a fazer paz e guerrear contra você, povo de Israel, você deve sitiá-la. Versículo 13. E Jeová, o seu Deus, certamente a entregará aquela cidade, aquele povo nas suas mãos. Mate, Deus falando de matar de novo, no versículo 13 do capítulo 20, Deuteronômio, versículo 13, Deus fala: e Jeová, seu Deus, certamente a entregará nas suas mãos. Mate com a espada todo o homem que está dentro desta cidade. Versículo 14. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que houver na cidade e todo o despojo da cidade, você pode saquear, roubar. E você comerá do despojo dos seus inimigos, que Jeová, o seu Deus, lhe entregou. Versículo 15. Você, povo de Israel, fará isso com todas as cidades bem distantes de você, que não forem cidades das nações que estão perto de você. Versículo 16. Mas não permita que nada que respira continue vivo nas cidades destes povos, as quais Jeová, o seu Deus, lhe dá como herança. Versículo 17. Presta atenção. Olha o que Deus diz no versículo 16. Mas não permita que nada que respira continue vivo na cidade destes povos, as quais Jeová, seu Deus, lhe dá como herança. Versículo 17. Você deve entregá-los à destruição. Os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, assim como Jeová, o seu Deus, lhe ordenou, deu a ordem de fazer. Você não pode deixar nada vivo que respira. Versículo 18. Para que eles, quem?
os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Não ensine vocês a imitar todas as coisas detestáveis que eles fazem para os seus deuses, os deuses desse povoado, que são os jebuseus, perizeus, amorreus, cananeus e hititas. Você não pode aí, né, deixar nenhum vivo, porque eles podem ensinar vocês a imitar eles, fazer coisas detestáveis aos olhos de Deus, que né, cultuar outros deuses, levando-os a pecar, você, povo de Israel, contra Jeová, que é o seu Deus. Versículo 19: se você sitiar uma cidade e a tomar essa cidade, depois de lutar contra essa cidade por muito tempo, você não deve destruir suas árvores, erguendo o machado contra as árvores. Você pode comer das árvores, mas não deve cortar as árvores, pois será que você deveria sitiar uma árvore do campo, assim como faria com um homem? Versículo 20. Você pode destruir apenas a árvore que você souber que não serve para alimento. Você pode cortá-la, a árvore que não serve para alimento, e construir obras de cerco contra a cidade de que você está guerreando contra você, povo de Israel, até que ela caia. Então você pode cortar a árvore e construir obras de cerco contra a cidade que você está guerreando contra, né? Contra você, povo de Israel, até que ela caia, a árvore caia. Você pode meter o machado nela até ela cair, se ela não for algo que você possa comer. Já que o vídeo ficou pequeno, eu vou ler aqui a Bíblia da Igreja Católica, que é essa grande aqui, ó. Tá vendo? Ó, é essa aqui, ó. Bíblia Sagrada da Igreja Católica, para você ver que é a mesma coisa, só que eu vou ler devagar para vocês entenderem mais a leis acerca da guerra. Capítulo 20 do 5º livro do Antigo Testamento, Bíblia da Igreja Católica, aquela que eu li evangélica. Versículo 1. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso do que o teu povo de Israel, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Versículo 2. Quando se aproximar, povo de Israel, o momento do combate, que é da guerra, o sacerdote se adiantará para falar ao povo de Israel. Ouve, Israel, lhe dirá ele. Versículo 3. Povo de Israel, hoje combater contra os vossos inimigos, que vossa coragem não desfaleça. Não temais, não tenha medo, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar, ficar com medo pelos seus inimigos. Versículo 4. Porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Versículo 5. Os oficiais dirão em seguida ao povo de Israel: Povo de Israel, há alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que essa pessoa que fez a casa e não inaugurou sua casa, que volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e um outro venha a habitar primeiro do que ele em sua casa. Versículo 6. Povo de Israel, há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e não tenha ainda desfrutado da sua vinha? Que você volte para sua casa. Não suceda que pereça no combate e outro venha colher os primeiros frutos que você plantou. Versículo 7. Povo de Israel, há alguém que tenha desposado uma mulher e não a tenha ainda recebido, casado com ela? Que essa pessoa volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e outro case com ela. A despose é casar. Versículo 8. Os oficiais dirão ainda ao povo de Israel: Povo de Israel, há alguém medroso aí e de coração tímido? Que essa pessoa medrosa de coração tímido volte para sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu.
Versículo 9. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo de Israel, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Versículo 10. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Versículo 11. Se a cidade, o povo da cidade, concordar a dar paz e te abrir as portas daquela cidade, toda a população daquela cidade te pagará tributo e te servirá, povo de Israel. Versículo 12. Se te recusarem a paz aquele povo daquela cidade e começar a guerrear contra vocês, povo de Israel, tu a cercarás. Versículo 13. E quando o Senhor, o teu Deus, a colocar essa cidade, esse povo daquela cidade nas tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Varões são homens. Versículo 14. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que se encontrar na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te tiver dado. Versículo 15. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades dessas nações. Versículo 16. Quantas cidades daqueles povos, cuja possessão te dá o Senhor, teu Deus, não deixarás nelas nenhuma alma viva. Versículo 17. Segundo a ordem do Senhor, teu Deus, votarás ao interdito aos Iteus, aos amorreus, aos cananeus, aos fariseus, aos heveus e aos jebuseus. Versículo 18. Para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Versículo 19. Quando sitiares uma cidade, durante longo tempo tiveres de lutar para apoderar-te dessa cidade, não cortarás as árvores a golpe de machado, não. Comerás os teus frutos das árvores, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria, porventura, um homem para que você ataque ela? A árvore não é um homem para você atacá-la, não. Versículo 20. Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga, até que ela sucumba. Agora eu entendi. Essa é da Igreja Católica, gente. Essa última que eu li aqui